Um ótimo dia para você, mais uma vez chegando com mais um podcast, mais uma palavra, mais uma mensagem para edificar a sua fé. Quero agradecer a todos da série José aqui em nosso canal, aqueles que têm deixado o seu like, compartilhado nosso conteúdo, que Deus te abençoe, muitíssimo obrigado. E a palavra de hoje eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Estamos entrando numa fase importante, onde diversas lições nós estaremos aprendendo. Quero destacar mais uma vez que eu estou gravando na minha casa, então vai ter sempre um barulho externo. Quero que você foque aqui na mensagem, na palavra de hoje. Desde já pedir para você se inscrever, se ainda não é inscrito em nosso canal. Compartilhe esse conteúdo, porque também você ajuda a compartilhar a palavra, a mensagem de Deus. E deixe o seu like, porque você também contribui para que este conteúdo alcance mais pessoas. Quero usar o texto da NVT, aqui iniciando o capítulo 44, e para quem está acompanhando a série de José, se você está querendo saber de mais detalhes, é bom você pegar desde o primeiro episódio, né? E para você entender aonde nós vamos caminhando, o que o Senhor tem colocado em nosso coração a respeito de cada passagem sobre José, né? Esse personagem que tem muito a nos ensinar. Então, palavra de hoje, vou iniciar aqui no capítulo 44, vamos fazer uma abordagem verso a verso e trazendo aqui ao nosso entendimento. Tá certo? O texto diz assim: Então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio: Coloque nos sacos que eles trouxeram todo o cereal que puderem carregar, e coloque o dinheiro de cada um de volta no saco. Depois coloque meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro dele. O administrador fez tudo conforme José ordenou. Assim que amanheceu, os irmãos se levantaram e partiram com os jumentos carregados. Quando haviam percorrido apenas uma distância curta e mal haviam saído da cidade, José disse ao administrador do palácio: Vá atrás deles e detenha-os. Quando os alcançar, diga-lhes: Por que retribuir o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu senhor, que ele usa para prever o futuro? Vocês agiram muito mal. Quando o administrador do palácio alcançou os homens, ou seja, os irmãos de José, repetiu para eles as palavras que José havia ordenado. Irmãos, eu quero destacar, vamos aqui ler até o verso de número 6, para a gente poder trazer um pouco desse contexto que retrata aqui quando os irmãos de José tiveram com ele. É importante destacar que José estava provando os seus irmãos. Ele queria saber de fato o coração deles, como eles reagiriam diante daquela cobrança, daquela forma de tratamento. E uma coisa que José tinha em seu coração é a preocupação se eles continuavam a ser aquelas mesmas pessoas, ou se eles tiraram alguma lição de tudo o que eles passaram, inclusive quando entregaram o próprio José, né, como escravo àquela caravana ismaelita. E José queria saber dos seus corações, de como eles reagiriam diante daquilo que ele estava fazendo, diante daquela provação, né? É fato que se tem uma coisa que revela o coração do ser humano, é quando ele é colocado em confronto, é quando ele passa por alguma adversidade. O Senhor,
ele permite que a gente passe por algumas situações, justamente para revelar ali o nosso comportamento, qual é a atitude que a gente tem mediante aquela provação, mediante aquela circunstância que se apresenta diante de nós. Eu não vou dizer que se foi o Senhor que colocou no coração de José ou não para prová-los, mas fato é, José aqui não era mais o mesmo homem. Esse encontro se deu depois de 22 anos. Olha só, depois de 22 anos, desde quando ele tinha sido vendido para aquela caravana ismaelita, até o momento desse encontro. É um tempo considerável. É o que eu falei no outro podcast. Benjamim já não era mais um menino, era um homem. José já estava aí perto dos seus 40 anos. 22 anos, ou seja, ele estaria nesse tempo com 39 anos de idade. Já era um homem maduro, experimentado na dificuldade, que lidou com diversas situações, e ele de fato queria provar o coração dos seus irmãos. Ele queria saber se eles continuavam com as mesmas atitudes, se o tratamento deles com Benjamim, se era um tratamento adequado. E uma forma que tinha José de saber isso é justamente provando. E ele usa essa situação, pede que um dos seus guardas coloque um dos seus copos dentro do saco. Ele encheu os sacos deles de comida, de alimento, colocou o dinheiro deles de volta. José não fez questão de receber o pagamento pelo alimento. E a partir do momento que eles começaram a trilhar o caminho de volta, ele pediu que o seu administrador fosse atrás deles e os indagasse, por que eles roubaram o copo de prata de José, no caso do seu senhor, porque até aquele momento José ainda não tinha se revelado aos seus irmãos. Isso vai acontecer nesse capítulo mais adiante, e ali nós vamos perceber o trabalhar de Deus em toda essa situação. Não era fácil para José lidar com tudo isso. Eu já tinha até mencionado em outro podcast aqui, não sei se no anterior, mas de fato o lado emocional de José foi provado também ao extremo, porque um reencontro com pessoas que o traíram, que não deram importância para a sua vida, também era algo que exigia dele sabedoria de Deus. E o perdão foi algo que ele exerceu ainda quando estava em prisão, porque senão ele não iria conseguir falar frente a frente com seus irmãos sem os retaliar. Agora ele era governador, ele tinha o poder de mandar matar, mandar prender. Ele era a maior autoridade do Egito, abaixo apenas de Faraó. E nesse momento aqui foi um momento de prova também do coração de José, até para saber se ele não iria reagir retribuindo aos seus irmãos o mal que lhe fizeram. Mas você percebe que não foi isso que aconteceu, Você percebe aqui que o comportamento de José foi o comportamento de um homem temente a Deus. Continuando, vamos ler aqui o versículo de número 7, que vai dizer o seguinte: do que o Senhor está falando? Disseram os irmãos. Somos seus servos e jamais faríamos uma coisa dessas. Por acaso não devolvemos o dinheiro que encontramos nos sacos? Eles estão se referindo à primeira vez que eles tiveram lá, que eles ficaram preocupados porque receberam seus dinheiros de volta. Mas quando retornaram uma segunda vez para comprar mais alimento, já com Benjamim com eles fizeram questão de devolver o dinheiro que foram colocados nos sacos, Ou seja, prova a honestidade deles. E aí, no versículo de número 8, continuando, nós trouxemos de volta a terra de Canaã, o dinheiro que eles haviam recebido de volta. Por que roubaríamos
o ouro ou a prata da casa do seu senhor. Faz sentido. Verso 9. Se encontrar o copo de prata como de nós, que morra quem estiver com ele, e nós, os restantes, seremos seus escravos. Olha só o que eles estão dizendo. Interessante, hein? A convicção de que estava tudo certo. Aí o administrador da casa de José respondeu o seguinte para eles: sua proposta é justa, mas apenas aquele que roubou o copo de prata se tornará meu escravo. Os outros estarão livres. Sem demora, eles descarregaram os sacos e abriram. O administrador do palácio examinou a bagagem, começando do mais velho até para o mais novo, né? E o copo foi encontrado justamente no saco de Benjamim. Nesse momento, eles rasgaram as suas roupas, colocaram suas cargas de volta aos jumentos e retornaram à cidade. Eles se desesperaram, porque aquilo que eles temiam estava acontecendo. Ou seja, Benjamim iria ficar como escravo. E naquele momento, a preocupação deles era grande, porque viu o sofrimento de Jacó ao longo desses 22 anos com a ausência de José. Eu tenho certeza no meu coração, posso dizer, dentro do texto, daquilo que já li sobre a história de José, que os irmãos dele estavam arrependidos daquilo que eles fizeram. Eu tenho plena convicção de que eles sofreram muito com essa injustiça que eles fizeram a José. A questão é porque Deus ele consegue transformar maldições em bênçãos. Por mais que uma pessoa, por exemplo, tente lhe fazer um mal, armar uma cilada contra a sua vida, achando que você vai sofrer, na realidade ele vai te abençoar, te favorecer. O Senhor, de fato, ele favorece, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis. Tem situações que você olha e você pensa, nossa, por que eles fizeram isso comigo, né? José, claro, sofreu muito, mas isso serviu para lapidar o seu coração. E outro ponto importante, é melhor você sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que sofrer por algum mal que você tenha praticado. É diferente, porque sofrer por injustiça não te traz remorso e nem peso na sua consciência. Se você sofreu uma injustiça e se você está pagando preço por causa daquilo que te fizeram, você consegue dormir em paz. Uma das coisas mais importantes que o ser humano tem para recuperar a sua energia é o sono. Então, quando você sofre uma injustiça de alguém, você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Diferente daquela pessoa que praticou uma injustiça com você. Ela não consegue ter paz na consciência, porque a consciência o acusa constantemente. O inimigo é muito sujo. Uma vez que ele induz você ao erro, que você pratica algo ruim contra uma pessoa, você também depois sofre posteriormente com essa atitude errada, revelando justamente a perversidade do seu coração. É por isso que tem muitas pessoas que passam por depressões, por situações emocionais atribuladas, porque fizeram mal a alguém. Não estou dizendo que essa regra é de uma forma geral, mas boa parte das pessoas que sofrem com questões emocionais foi porque praticaram atos de injustiça, ou seja, prejudicaram alguém, desejaram o mal do seu próximo, seja ele no trabalho ou na sua família, ou nas suas amizades. Pessoas que quebraram algum tipo de princípio e estão pagando o preço, porque quem quebra princípio é quebrado pelo princípio que ele quebrou. Então, nós vemos que a diferença entre José e seus irmãos é que José conseguia dormir tranquilo porque não foi ele que fez injustiça com seus irmãos, foi os seus irmãos que fizeram com ele. Os irmãos estavam livres, mas o coração estava preso devido à maldade que eles praticaram. José, porém, estava preso,
mas o seu coração e o seu lado emocional estava livre, porque ele não prejudicou ninguém. Foi ele que sofreu a agressão, foi ele que sofreu a traição, foi ele que foi vendido, foi ele que sofreu uma acusação injusta da mulher de Potifar. Olha para vocês verem a diferença. Então isso pesa no lado emocional. A questão é que o ímpio ele não para se atentar nessas coisas. Já aquele que tem discernimento e conhece a palavra de Deus, ele sabe que não há esperança para o perverso. Aquele que maquina o mal sofre por aquilo que ele maquinou, que ele planejou. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que o perverso, ele não tem paz na sua mente, ele não consegue produzir uma vida que o satisfaz, justamente por causa das injustiças que ele pratica ou praticou. Então, irmãos, voltando aqui para o texto, nós percebemos que os irmãos retornaram então para a casa de José. E no versículo 11 vai dizer o seguinte, estou lendo o capítulo 44 de Gênesis. Sem demora, eles descarregaram os sacos e os abrigaram. O administrador do palácio examinou a bagagem de cada um, começando pelo mais velho, já tinha lido essa parte, né? E foi na hora que ele encontra, de fato, o copo de prata no saco de Benjamim. Adiantando aqui, vamos para o versículo de número 14, que vai dizer: José ainda estava em seu palácio quando Judá e seus irmãos chegaram. E eles se curvaram até o chão diante dele. Olha só como o cumprimento do sonho de José, né? Do sonho dos feixes, que os feixes de seus irmãos se curvavam e eles não entendiam. Olha o cumprimento dessa palavra 22 anos depois, né? De fato, José, na posição de governador, era uma das maiores autoridades do Egito. Os seus irmãos tinham que se curvar, né, diante daquela autoridade. E eles se curvaram. E José já abordou eles da seguinte maneira: o que vocês fizeram? Não sabem que um homem como eu é capaz de prever o que vai acontecer? Muitas pessoas têm uma compreensão errada desses versículos, porque eles entendem isso aqui como se José fosse um adivinho, né? E a adivinhação, a gente sabe que isso não procede de Deus. Aqui na cultura egípcia, eles tinham o costume de prever o futuro, né? Os adivinhos do Egito. E José usou uma estratégia egípcia para mostrar para eles que ele tinha um dom, uma capacidade de saber o que acontecia. Na realidade, nós vemos no texto que que toda essa prova foi plantada pelo próprio José junto ao seu administrador, para que os irmãos pudessem ser provados mais uma vez. E uma coisa que me chama a atenção aqui também é que no versículo 16, Judá já quebrantado, olha só, o coração dele já era diferente. Eles estavam numa posição que eles poderiam ser escravos ali de José, né? Até aquele momento José não havia se revelado. Ele vai se revelar só no capítulo 45, que é o seguinte, e Judá reage da seguinte maneira: que explicação podemos dar? Acho que o seu coração naquele momento estava desfalecido diante daquela frustração, sabendo do risco do Benjamim ficar agora como escravo de José. Ele tinha essa preocupação diante de tudo que ele prometeu para o próprio pai, que nós falamos nos podcasts, no podcast anterior, aliás. E aí ele vai dizer: como podemos provar nossa inocência? Deus está nos castigando por causa da nossa maldade. Ele entendeu que era um acerto de conta com o passado, diante das injustiças que eles fizeram com José. Todos nós
voltamos para ser seus escravos, todos nós, e não apenas nosso irmão com quem foi encontrado o copo de prata. José, no entanto, disse: eu jamais faria uma coisa dessas. Apenas o homem que roubou o copo será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa de seu pai. Irmãos, que duro golpe foi para os irmãos de José ter que ouvir isso. Porque imagina, eles prometeram dar a própria vida até os filhos, né? Para o pai. Olha, nós juramos aqui pela vida dos nossos filhos que nós iremos trazer Benjamim de volta. E olha o que está acontecendo, né? Plantou-se uma situação. José queria saber se eles estariam dispostos a dar a vida, se preciso for, para proteger Benjamim. E o que José percebeu é que eles de fato estavam quebrantados, que eles de fato haviam se arrependido de tudo que eles fizeram contra José no passado. E aí no versículo 18, José começa a interceder por Benjamim. E ele vai dizer: por favor, meu senhor, permita que o seu servo lhe diga apenas uma palavra. Peço que não perca a paciência comigo, embora o Senhor seja tão poderoso quanto o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a nós e seus servos: vocês têm pai ou irmão? E nós respondemos: sim. Meu senhor, nosso pai é idoso e tem um filho mais novo nascido em sua velhice. O irmão desse filho por parte de pai e mãe morreu. Ele é o único filho de sua mãe e nosso pai o ama muito. Olha só. O Senhor nos disse: traga-nos aqui para que eu possa vê-lo com os próprios olhos. E nós, meu Senhor, o rapaz pode deixar o pai. Se fizesse, o pai morreria. Mas o Senhor nos disse: se vocês não me trouxerem, não me verão novamente. E no versículo 24, assim voltamos para o seu servo, nosso pai, e contamos a ele o que o Senhor tinha dito. Passado algum tempo, quando ele disse: voltem e comprem mais mantimentos, nós os respondemos: só podemos voltar se o nosso irmão mais novo nos acompanhar. Não temos como ver o homem outra vez, a menos que nosso irmão mais novo esteja conosco. Ele está aqui, Judá está relatando a José o seguinte: olha, tudo que o Senhor nos falou, nós cumprimos. O Senhor queria uma prova, que o irmão mais novo nosso ainda existisse. Nós o trouxemos, o Senhor o conheceu, o viu. O meu pai o ama muito, porque ele sofreu muito, né, com a morte do outro irmão. Até então aqui, eles nem sabiam que estava falando com José, né? Aqui José tem uma dimensão de que de fato ele está sendo honesto, que ele não queria perder Benjamim como eles perderam José, né? Porque eles fizeram aquela maldade. De fato, eles sentiram a dor do pai, né? Viram o sofrimento do pai ao longo de todos esses anos. Eles tiveram que conviver com essa culpa e com o silêncio sobre a verdade do que de fato aconteceu. E agora olha só, ele está dizendo que o pai dele sofreu muito e ainda sofre a perda de José, e que embora José nunca mais volte, o seu pai ficou despedaçado com aquela perda. Mas olha só, José não havia se revelado. E José estava ouvindo isso do seu irmão Judá, daquele que inclusive tramou para que ele fosse vendido. E aí no versículo 29,
se agora vocês levarem de mim o irmão dele e lhes acontecer algum mal, vocês me mandarão velho e infeliz para a sepultura. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: olha, meu pai não vai suportar perder também Benjamim. Ele não vai suportar essa dor, né? E ele disse: eu não posso voltar para casa sem o rapaz, né? E aí no versículo 31, quando ele vir que o rapaz não está conosco, morrerá. Ele está dizendo: olha, meu pai não vai suportar ficar sem Benjamim. Nós precisamos o levar de volta. Aí ele declara o seguinte, aqui no versículo de número 32. Meu senhor, garanti a meu pai que levaria o rapaz de volta. Disse-lhe: se eu não o trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Por isso peço ao Senhor que me permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz, e que o deixe voltar com os irmãos dele. Pois como poderei voltar a meu pai sem o rapaz? Não suportaria ver a angústia que isso lhe causaria. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito forte. Aqui ele está dizendo, está quebrantado, está ali abrindo o coração diante de tudo que ele passou, né? E nesse momento que ele termina de contar para José tudo isso, José não se contém mais, né? Havia muita gente na sala, ele pediu para que os seus assistentes saíssem de lá. Ele ficou a sós com seus irmãos e começou a chorar. E aqui, já no capítulo 45, no versículo 2, José revela a sua identidade. José se emocionou, começou a chorar, chorou tão alto que os egípcios ouviram e logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Ou seja, era muita dor, mas ao mesmo tempo era um turbilhão de situações, porque José não estava morto, ele estava vivo. E no versículo 3, José vai dizer: sou eu, José. Disse a seus irmãos: meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José, e perderam a fala. Irmãos, 22 anos depois, eles imaginavam que José pudesse estar morto, ou não sabiam notícia dele. E então o governador se revela, ele fala: eu sou José, eu sou a pessoa que vocês, fizeram aquele mal. Mas ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 4, José dizendo: chegue mais perto. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Irmãos, aqui José entendeu o propósito. Você só consegue entender a dor quando enxerga o propósito dela. Porque até então, enquanto você não enxergar o propósito de Deus na dor, você não consegue assimilar os aprendizados que o sofrimento lhe impôs. E a dor, quando você foca no propósito, qual o propósito está passando por isso? É para melhorar o meu caráter, é para me melhorar como pai, como mãe, como filho,
como um profissional melhor. Não importa, a dor ela traz diversas lições, diversos aprendizados. É importante destacar isso, porque as pessoas elas tendem a olhar para o problema apenas com um olhar negativo. Não pense isso. Um pastor muito conhecido, que agora me fugiu o nome, mas ele tem uma frase importante a respeito disso. Ele fala: Senhor, cadê os problemas? Quando ele está orando, ele fala isso. O Senhor não confia mais em mim? Ele se preocupa quando a vida dele está muito tranquila, porque ele entende que os problemas é uma forma de Deus demonstrar confiança nele, porque se Deus colocou um problema, ele entende que Deus também colocou a capacidade e deu a ele a capacidade de resolvê-los e de buscar no Senhor em oração ajuda para conseguir vencer aquela adversidade. Então, a dor, o sofrimento, ele tem o propósito de aproximar você de Deus. Então, quando você se aproxima de Deus, você começa a entender o porquê do sofrimento. Você começa a entender quais são as lições. E aqui José entendeu de forma clara: olha, se eu não estivesse passado por isso, eu não podia ajudá-los agora. Eu não poderia abastecer a nossa casa de comida, de provisão. Eu não poderia salvar a vida de vocês, nem da sua família, e nem ajudar outras pessoas. O sofrimento de José ajudou uma nação inteira, ajudou diversos povos, que se não fosse por meio da interpretação daquele sonho de Faraó, de José ter agido como administrador para ajuntar as provisões de tudo que estava sendo produzido ali na região do Egito, como eles iriam passar por esse período de escassez, aonde ficaria 7 anos sem produzir nada na terra. Entenda que Deus sabe o que faz. E depois de tudo isso, Edmilson, mas para que Deus permitiu essa escassez tão longa? Por que, irmãos, Deus é soberano. Os propósitos de Deus vai além da nossa capacidade de compreender. Deus faz coisas na nossa vida com a intenção de salvar a nossa alma, para que você não se perca, para que eu não me perca. Então são situações que são necessárias acontecer para que a nossa vida seja guardada em Deus. É importante você saber disso. Tem coisas que acontecem que Deus faz para preservar você. Talvez você está passando por esse processo porque Deus quer usar a sua vida para ajudar a sua família, para falar do amor de Deus na sua casa. Pessoas que ainda não conhecem a Jesus, mas que vão conhecê-lo através da sua vida. O seu sofrimento é uma forma de você testemunhar da bondade e do favor de Deus, porque mesmo diante das adversidades, José conseguiu extrair lições. Foi fácil? Óbvio que não. Você é esmagado. Tem um verso em Provérbios que vai dizer o seguinte, que as aflições do corpo melhoram o coração. E de fato, os sofrimentos que nos é imposto diante da circunstância vai lapidando o nosso coração. Agora, tem pessoas que não se curvam, O orgulho ainda continua, mesmo diante da dificuldade. Essas pessoas acabam sofrendo mais e, acima de tudo, passam rápido por essa terra, porque não consegue se curvar diante das tempestades da vida. Entenda uma coisa: se você perceber na plantação de joio e de trigo, quando bate um vento, você vai perceber que o trigo ele se curva, o joio não. O joio não se curva diante do vento. E é fácil você identificar. Você vai na plantação de trigo, quando você vê o vento batendo na lavoura de trigo, você vai perceber que o joio vai ficar de pé, ele não vai se curvar.
E muitos orgulhosos são assim. Mas Deus tem pressa de arrancar o joio do trigo? Não. Ele deixa tudo para o tempo da colheita. Chegará o dia em que Jesus separará trigo de joio, ou joio de trigo. O joio, o Senhor é claro, ele é arrancado e jogado no fogo, porque não tem serventia, não tem utilidade, não serve para nada. Mas o trigo é recolhido e guardado no celeiro, porque serve para alimentar a muitos. Então, se você é trigo, a sua vida serve de alimento espiritual para muitas pessoas. Você precisa ter esse entendimento. Então, se você é trigo, você serve, a sua vida serve de alimento espiritual, porque Jesus está fluindo, a palavra está fluindo em você. E se você está passando por adversidade, se você está enfrentando problemas difíceis, não se angustia, não. Confie em Deus, tenha gratidão, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vemos o exemplo claro na vida de José, né, os benefícios que essa provação, que tudo aquilo que ele passou, o que isso está trazendo agora, né? E na hora que ele se revela para os irmãos, foi algo muito bonito. José abraçou o Benjamim, ficou muito emocionado. E já no versículo 9 ele vai dizer: agora voltem depressa ao meu pai, digam-lhes assim: seu filho José, Deus o fez governador de toda a terra do Egito, e pede que o Senhor vá sem demora encontrar com ele. E José envia as carruagens, né, para levar os filhos de volta com muito mantimento, até para o pai ver que de fato o que eles estavam contando era verdade, porque o pai não iria acreditar se eles voltassem lá da forma que eles saíram, né? E ele mandou as carruagens reais, né, para levá-los, para poder trazer o seu pai, né, para que ele pudesse de novo estar perto de José. E aí, no versículo de número 10, o Senhor poderá viver nas regiões de Gozém, onde estará perto de mim, com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gados, e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez, e do contrário o Senhor e toda a sua família perderão tudo o que têm. E José acrescentou: venham, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, que eu sou eu mesmo, José, que falo com vocês. Contem a meu pai a posição de honra que ocupo aqui no Egito. Descrevam para ele tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim, e Benjamim também abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. E depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Tá vendo, irmãos? Tudo aquilo foi resolvido, né? Deus preparou aquele momento. Todos eles choraram, se abraçaram, ambos se perdoaram. E o importante é que eles estavam juntos mais uma vez. O importante é que eles estavam dispostos a viver em paz um com o outro. Isso é algo maravilhoso. Eu vou trazer no próximo podcast a outra parte do capítulo 45, né, do versículo 16 em diante. Mas eu quero que você tenha essa reflexão a respeito da sua vida, a respeito de tudo aquilo que você tem passado. Quando eu falo para vocês que as lições de José nos ensina muita coisa, de fato nos ensina muita coisa. Nós aprendemos, nós crescemos com as lições de José.
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Desde já peço que você compartilhe esse conteúdo, esse podcast, deixe o seu like para fortalecer aqui o nosso canal. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Forte abraço.